Meus caros, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Hoje venho gravar aqui um episódio do FortunaCast associado à Crítica 21. Este é para vos dar a conhecer o projeto. Já agora, Dr. Jaime Nogueira Pinto, obrigado por me receber. Agradeço imenso. Gosto muito, muito gosto de estar consigo. Agradeço-lhe imenso e gostava então de começar desde já esta conversa por lhe perguntar um bocadinho sobre o seu percurso, o interesse na política e mais tarde neste projeto. Bom, eu sou de uma geração que nasceu no pós-guerra, no imediato pós-guerra, Segunda Guerra Mundial. Sou de 46 e, portanto, em 61, que é talvez é um ano muito importante em Portugal e na política portuguesa e mesmo das gerações, das gerações, quer da direita, quer da esquerda. 61 porque é o ano que se inicia, de facto, a guerra da África, a guerra em Angola. E precisamente essa questão de Angola, da guerra de Angola, do ultramar, foi uma questão muito importante para separar as águas. É uma questão que se dá, de facto, que corta muito as oposições e as situações tradicionais, até porque nessa altura há um número muito significativo de personalidades da oposição, da chamada oposição democrática, oposição republicana, o que se chamava então o reviralho, não é? Que estando contra o regime e Salazar, etc., mas dizem que nesta questão do ultramar apoiam a política de defesa, que Salazar então proclama e simboliza. E, portanto, eu, que como muita gente da minha geração, porque nós tínhamos aqui um governo autoritário, alguns chamam-lhe ditatorial, sim, enfim, é uma discussão, porque eu acho que a ditadura está muito associada, digamos, a uma espécie de incerteza quanto às regras do jogo, e aqui havia alguma certeza quanto às regras do jogo, quer dizer, as pessoas, não há dúvida que não havia partidos políticos. Salazar, além de ser um pessimista antropológico, filosoficamente, achava que a democracia em Portugal, ele achava muita gente da geração dele, que a democracia em Portugal tinha sido a democracia da Primeira República, que era de facto, não era o governo do povo, foi o governo do Partido Democrático, e com grandes arbitrariedades e grandes violências para se manter no poder, e portanto também havia muito essa ideia. E então, mas nós digamos, nós que líamos e que tínhamos nessa época também, é preciso ver que as televisões, a televisão tinha acabado de começar, nós sobretudo líamos muito e começávamos a ler muito cedo, quer dizer, e praticamente as editoras, as publicações, de uma maneira geral, os livros que aqui eram lidos, tinham uma marca, digamos, de progressismo, de esquerda, quer dizer, os autores que eram publicados, ou seja, o regime era oficialmente da direita, mas não se ocupava nada desses aspectos, digamos, culturais, até porque tinha a confiança, achava que tendo a televisão e controlando a televisão, que não precisava de mais nada. E, portanto, o clima cultural era um clima bastante puxado para a esquerda, e como eu muitas vezes digo, era também chique ser de esquerda, quer dizer, era o que ficava bem às pessoas, era essa linha. E claro que o 61 deu uma grande volta a muita desta gente, incluindo a mim, não é? Porque eu tinha, digamos, essas simpatias, uma linha, digamos, mais ou menos progressista, liberal, de esquerda, até às vezes um bocadinho socializante, e a questão da África e a questão da guerra da África deu-me, de certo modo, uma volta grande, até porque também reconheço que a propaganda do regime nessa altura funcionou, que até não costumava funcionar muito bem, mas nessa altura funcionou. E, portanto, houve uma espécie de... A questão da África trouxe a mim, e muita gente da minha geração, trouxe-nos, digamos, para a direita, para o nacionalismo, para o ultramarinismo, para toda essa ideia, que eram, podemos hoje dizer, aliás, dado o que aconteceu depois, que era uma utopia
nacionalista, que era exatamente integrar o Império e fazer do Império uma grande nação multirracial, integrada racialmente, essas coisas todas. Portanto, éramos de facto, foi esse o nosso mito, digamos, ou a nossa utopia. E a partir daí é evidente que isso formou muito. Nessa altura havia um movimento, a gente hoje poderia chamar de direita radical, não sei se era bem isso, havia aquelas causas todas, a Argélia Francesa, ao AES, tudo isso. Nós fomos muito criados nesse ambiente, e eu aderi a um movimento que era o Jovem Portugal, que era um movimento nacionalista, bastante radical mesmo. E fundei e organizei o Jovem Portugal no Porto, onde rapidamente, eu estava no liceu, portanto estava no sexto ano, estava a começar o sexto ano no liceu, e rapidamente chegámos mais ou menos aos 100 aderentes ali no Porto, que eram bastante mais novos que a maior parte dos outros membros, eram universitários. Nós ali no Porto, como fui eu que criei na altura o movimento. Era um projeto cultural? Não. Era muito pouco cultural. Eu não conheço. Era um projeto essencialmente político okay. e de dinamização. Enfim, era um projeto bastante político, um movimento bastante politizado. Claro que também tinha aspectos culturais, mas eu lembro, a gente também lia livros, lia revistas, difundia-as entre nós. E, portanto, comecei aí e depois, pronto, daí segui todo um itinerário. Quando vim para a faculdade, para Lisboa, para a Faculdade de Direito, nós tínhamos aí, a Faculdade de Direito era a faculdade naqueles anos em que as universidades estavam muito dominadas pela esquerda associativa, que nós chamávamos os associativos, estavam muito dominadas pela esquerda associativa, onde havia de facto algumas correntes, mas havia uma corrente forte comunista, havia umas correntes, já estavam a aparecer as correntes maoístas, havia umas correntes também, digamos, católicas, progressistas, e na direita também havia várias famílias na direita, havia, enfim, nossos grupos, que éramos um bocadinho que a gente chamava a nós próprios nacionalistas revolucionários, havia os monárquicos, havia os salazaristas stricto sensu, havia os católicos conservadores, também havia essas famílias todas das direitas, da direita das direitas, também apareciam todas. Mas ali na Faculdade de Direito, pelo facto de termos um núcleo duro, de palavra de honra, conseguíamos, enfim, quando havia problemas ou greves, etc., conseguíamos sempre juntar, o que era impossível noutras faculdades, conseguíamos sempre juntar umas 70, 80 pessoas ali de alunos, não é? E os associativos deviam ser nessa altura uns 150, 200, os ativistas, portanto, estava relativamente equilibrado. E pronto, e fiz em 69, ainda estava na faculdade, na altura lançamos esta revista política, foi a primeira revista, digamos, era uma revista quinzenal, lançamos isso na altura, depois até uma das pessoas que nos apoiou na altura... Dá-me licença. Faz favor. Mas diga, estou a ouvir. Uma das pessoas que nos apoiou nessa altura muito foi o embaixador Franco Nogueira, que tinha saído nessa altura do governo, e que é curioso, porque o embaixador Franco Nogueira é um homem que exatamente tem um percurso também muito interessante, porque sendo um diplomata profissional e de carreira, era mais depressa do ponto de vista ideológico, seria mais depressa como ele costumava dizer, um republicano da rotunda, não é? Mas que depois, por causa de encontrar justificações teóricas para a política que defendia, que era uma política da integração nacional, essa política acabou, sobretudo já depois do fim do regime, acabou muito a representar um bocado essa linha de direita nacional conservadora, de que ele estava muito oposto no princípio, não tinha nada a ver com isso. Aliás, eu lembro-me que na altura que ele foi para Ministro dos Negócios Estrangeiros, muita gente na direita criticava, porque dizia, este homem não vem da esquerda, o que é que vai agora fazer para Ministro dos Negócios Estrangeiros? É curioso, essas voltas, isso também é, muitas vezes na história, como há muitos clichês, e sobretudo,
como penso que têm essa noção. A esquerda é muito conhecida e a esquerda é conhecida através dela própria. A direita é bastante menos conhecida e normalmente é conhecida através da esquerda, ou tem sido. Agora penso que agora estamos numa fase em que podemos quebrar isso. E acha que a direita depende da aprovação da esquerda? Bom, a direita política em Portugal até há muito pouco tempo dependia exatamente disso. Eu, aliás, acho que cunhei um bocadinho essa expressão, a direita da esquerda, que era a direita permitida e que geralmente... Os sociais-democratas. E não só, com raras e honrosas exceções quer dizer, as exceções raras e honrosas, o primeiro cavaquismo, mas o primeiro cavaquismo é uma coisa muito tecnocrática, não, é sobretudo o fim dos antifascistas, quer dizer, até ao primeiro governo Cavaco, a grande preocupação, aliás o Dr. Soares tinha uma coisa com muita graça, que ele dizia que o Dr. Cavaco não tinha currículo político. Ele queria dizer que não tinha currículo antifascista, não tinha currículo antifascista, que era uma coisa um bocadinho obrigatória. E depois, os que não tinham sequer idade para ter sido antifascistas, passaram também a adotar tudo isso, não é? Portanto, daí que vem aquela coisa que caricaturalmente se chama a direitinha, não é? Os direitinhos, que é que uns pedem sempre um bocadinho de licença à esquerda, e alinham com a esquerda normalmente numas coisas que é engraçado, porque isto na política pode não ter persistido, mas na parte intelectual e cultural durou muito tempo e com isso influenciou, sobretudo por causa da comunidade mediática, que ficou sempre muito apanhada por essa linha. Muito apanhada por essa linha. Mas acha que isso acontece precisamente por causa da parte mediática? Ou seja, tendo em conta que a parte é um círculo vicioso, porque a parte mediática é assim, mas a própria parte mediática, que também não tem assim também grandes notabilidades, mas também se sente um bocado obrigada, porque também corporativamente há esse espírito, não é? Corporativamente há muito esse espírito. E as pessoas que também querem sobreviver, como aliás acontece, por exemplo, na parte toda na academia, nas ciências sociais, quer dizer, as pessoas independentes não... Quer dizer, há uma certa linha ideológica e que é um bocado... tem que se andar um bocado aí, quer dizer, quem quer fazer carreiras e vidas está aí bastante condicionado, não é? Está bastante condicionado. Eu acho que são essas duas áreas. Até porque a investigação depende diretamente da aprovação e financiamentos, não é? Exatamente, e também porque o sistema académico, como é um sistema é o sistema mais parecido que eu conheço com o sistema feudal, não é? Que há uns senhores, uns grandes, o sistema japonês seriam os daimios, depois são os assistentes, que são uma espécie de pequenos samurais, e tudo isso é muito dependente das carreiras, é muito dependente. Portanto, há aí um sistema que muitas vezes, não diria que era escravatura, mas quer dizer, mas é um sistema muito complicado. E ao passo, curiosamente, no Ancien Regime também havia isso, quer dizer, também havia com certeza um certo domínio ao contrário nas faculdades, mas agora, por exemplo, é uma coisa que eu acho que é muito interessante. A cadeira de literatura portuguesa, que é uma cadeira fundamental em termos de ideias e que era dada na parte das humanidades, portanto, todos os que íamos para Direito e os que íamos para todas as faculdades de Letras. A história da literatura portuguesa era escrita por dois intelectuais e membros do Partido Comunista, que era António José Saraiva e Oscar Lopes. Isso sabia-se isso, quer dizer, e pronto. E aliás, a história, eu devo dizer que, sabendo isso, a história até era bastante boa, e eu estudei por ela, mas quer dizer, o regime não se preocupava nada com isso, quer dizer. E acha que é um problema que a direita continua a ter? Ou acha que a parte cultural já entra? Agora começa, vamos lá ver, porque isto agora, claro que todas estas coisas são uma longa guerra, não é? Por exemplo, nesse meu tempo, digamos, a parte cultural nas direitas. Há na direita, são sempre movimentos internacionais, claro que a gente também no fundo está sempre um bocadinho na periferia, e agora estamos muito mais, porque também não temos grandes independências dentro
enfim, deste fenómeno do mundo euro-americano, enfim, da União Europeia, etc. Mas o que é que acontece? Há uns marcos que foram importantes. Por exemplo, há um rompimento muito grande, e eu conheci bem essas pessoas nos Estados Unidos, todo aquele movimento do Heritage Foundation, vários think tanks e várias fundações que, de certo modo, preparam o caldo de cultura que prepara a administração Reagan. Isto também se parte sempre da derrota, porque a direita americana, de certo modo, é a derrota do Goldwater em 64, que ele é completamente esmagado na eleição por Johnson, que leva exatamente àquela altura. Agora perdemos na política, vamos reconstruir, vamos pensar, vamos escrever. É um fenómeno semelhante. Aliás, em França, por exemplo, nos anos 70, foi o Vieux de Droite do Alain de Benoist, foi outro movimento também importante. Quer dizer, há aqui vários. Portanto, há o movimento da Nouvelle Droite francesa, que é um movimento importante. Nós, quando fizemos o Futuro Presente, está aqui. Já agora também trouxe uma das revistas. Também fiz. Se quiser mostrar. Claro que sim, claro que sim. Esta aqui. Quando fizemos o Futuro Presente, que fizemos em 1980, o grupo inicial fui eu, António Marques Bessa, o Ernesto Moura Coutinho, o Nuno Rogério, o José Miguel Júdice também esteve no princípio. Quer dizer, todo esse grupo, nós também, o Carlos Blanco de Moraes, também depois passou a colaborar. Quer dizer, todo esse grupo, apanhamos já essas duas e trouxemos para Portugal e divulgamos em Portugal um bocado, quer por um lado o conservadorismo americano triunfante com a administração Reagan. Eu tinha muito boas relações, tenho com a Heritage Foundation e com essa gente toda, e por outro lado também era uma família diferente, mas o Benoist, a Nouvelle École e todo esse movimento, ou seja, e depois aos italianos, que também foram muito importantes nisto tudo. Portanto, esses movimentos, mas eram coisas minoritárias, trabalhávamos exatamente através deste tipo de revistas. Não tínhamos, quer dizer, nem na edição, não, estávamos muito longe disso. Eu acho que se fez um trabalho longo, de longa duração, porque depois nós todos, a partir de uma certa altura, passamos a ser gramscianos, como o próprio Gramsci passou a ser gramsciano a partir do momento que o Partido Comunista foi derrotado em Itália pelos fascistas, pelo Mussolini. Portanto, Gramsci tem essa experiência. E também Gramsci percebe uma coisa, que fazer revoluções no mundo euro-americano à maneira de Lenin em 17, porque Gramsci sabia muito bem que Lenin tinha o quê? Tinha uma sociedade que ainda estava praticamente no feudalismo, que era a sociedade russa, tinha feito a libertação dos servos há 50 anos, que não tinha de facto uma tradição liberal no século XIX e que, portanto, com uma derrota militar como estava a ter na Grande Guerra, estava madura para a revolta. E, portanto, Lenin tem umas condições excepcionais. Aliás, o próprio Gramsci escreve uns artigos muito interessantes na época a dizer que a revolução leninista, a revolução bolchevique, é uma revolução, de certo modo, antimarxista, porque se faz contra, digamos, aquilo que cientificamente, nos estádios marxistas da evolução das sociedades, essa revolução devia ser em sociedades de capitalismo maduro. Ora, a Rússia não era uma sociedade de capitalismo maduro. Atenção, já tinha, e foram muito importantes, já tinha áreas de operariado fortes, na zona de São Petersburgo, na zona de Moscou, mas não era de maneira nenhuma uma sociedade de capitalismo maduro. Quer dizer, segundo os Merz, segundo a teoria Marx e Engels, essencialmente, e Plekhanov depois, a revolução devia dar-se na Grã-Bretanha, na França, na Alemanha, com certeza, quer dizer, portanto, e não deu. Quer dizer, ora bem,
Mas Gramsci também percebe que aquele tipo de revolução, tomar os correios, tomar as estações de caminho de ferro, o pessoal armado, etc., que tinha deixado de ser possível a partir do momento até que as forças de segurança tinham uma determinada força e que não havia, sobretudo, uma quebra, um caos como houve em 17 na Rússia. E, portanto, ele vai para a ideia, e a minha entender está correta, que a revolução começa pelas cabeças das pessoas, sobretudo em duas linhas. A classe dirigente tem complexo de culpa, a classe dominante, talvez, de onde sai a classe dirigente, tem complexo de culpa, portanto não tem grande, quer dizer, de certo modo, quando se vai defender está fraca intelectual e moralmente, e as classes que se querem revoltar, digamos, que se querem afirmar, estão com força, estão convictas da sua verdade e da sua realidade. Isto, hoje em dia, naturalmente é o que se passa um bocado nas nossas sociedades, quer dizer, hoje em dia ninguém está a pensar em ir para a rua aos tiros, está a pessoa a fazer golpes de Estado. Quer dizer, nós em Portugal devemos ter tido um dos últimos golpes de Estado do mundo euro-americano, que foi de facto o 25 de Abril, que agora vai pós, e que nasceu de um problema essencialmente corporativo, sindical, quer dizer, um problema de promoções, de atrasos nas promoções, quer dizer, depois é politizado a partir de um certo momento, porque é um núcleo que está mais politizado, e também porque, apesar de tudo, fica melhor ter feito uma revolução para instaurar a democracia, ou devolver a liberdade ao povo, que dizer, olha, eu fiz uma revolução porque estava chateado com os problemas das promoções ou porque estava farto da guerra. Quer dizer, também percebo que fica melhor. Não quer dizer que as pessoas que fizeram coisas estivessem todas intencionalmente para isso e que fosse uma coisa... Não é isso que eu estou a dizer. Havia pessoas convictas e havia pessoas até que queriam outras coisas dessa revolução e que atuaram. Agora, de facto, o peso... A revolução teve muito essa característica, teve como ponto de partida, não há dúvida que teve essencialmente uma questão corporativa ou sindical, não é? Eu gostava agora de lhe perguntar, e introduzindo também um dos temas sobre o qual costuma escrever, sobre a direita e as direitas. Sim. Na parte da Crítica 21, primeiro gostava de saber que apresentasse também ao meu público o que é, de onde é que surgiu. Sim, e associado aqui, à questão aliás, Alexandre, você conhece já a revista. Sim, claro. Pode, talvez até seja melhor ser, não é? Estou muito habituado a falar em causa própria. Às vezes, não tinha às vezes ninguém para falar por mim. Mas pronto, está aqui já agora, se você puder mostrar. Claro que sim. É talvez claro melhor. Sim. E aqui está o primeiro exemplo, o primeiro número que... Ora, este então é o mais recente. Não, mas eu queria lhe perguntar, pronto, porque é sempre melhor ter um dos fundadores. Aliás, nesta nossa crítica 21, a crítica é porque o nome obedeceu a alguma preocupação, quer dizer, crítica é porque exatamente nós achamos que o fundamental é criar nas pessoas o chamado espírito crítico, quer dizer, um espírito crítico. O Heidegger falava disso, a Hannah Arendt também fala muito disso. Quer dizer, é também a gente saber se meter, muitas vezes, ter a nossa pele, mas saber se meter também um bocado na pele dos outros. Até daqueles de quem a gente não gosta, quer dizer. Sim, a Hannah Arendt teve uma tarefa difícil. Até porque temos uma... Enfim, agora eu falo por mim, porque também o estar velho deve servir para alguma coisa, quer dizer, até porque a gente, quando chega, enfim, a uma certa experiência de vida, muitos anos vividos e muitas situações, algumas bem complicadas vividas, uma das coisas que descobre, e que talvez seja um choque para os mais novos, é que há muita gente boa ao serviço de causas más e há muita gente má ao serviço de causas boas, quer dizer, nós claro que, e faz parte da regra do jogo, e ainda bem que é assim, quando começamos achamos que não, achamos que os nossos são todos fantásticos e achamos um bocadinho que a esquerda ainda hoje acha, e mesmo os mais velhos, que é somos maniqueístas à partida. Mas nós, eu acho que com uma certa experiência não podemos ser maniqueístas, porque isso, o maniqueísmo também transforma estas guerras e estas batalhas e tudo isto também em coisas de extermínio, porque
O que é ser maniqueísta? O maniqueísta é exatamente dividir o mundo entre bons e maus e, neste caso da política, aplicar o bom e o mau a uma parte e a outra. Quer dizer, por exemplo, a esquerda portuguesa e agora com estes problemas que está a ter e com estes desgostos que também se percebem que esteja a ter, está a ficar muito maniqueísta. Outra vez está até de certo modo a ficar, quase eu diria, perigosamente maniqueísta, porque também habituou-se muito a estar no poder. A estar na mão de cima. Era como os antigos salazaristas, então também se habituaram, portanto fez-lhes. Só que dava-se uma coisa contrária, como exatamente o regime anterior. Salazar era um homem que, curiosamente, era muito pouco ideológico, tinha de facto um núcleo duro de princípios e de verdades, sobretudo o nacionalismo português, era um homem nesse aspecto. Eu costumo dizer, e aliás um dos personagens de um dos romances que eu escrevi diz essa coisa, que ele gostava de Portugal, mas não gostava dos portugueses, ou não tinha muita paciência para os portugueses. Não, é verdade. Aliás, até se virmos as qualidades de Salazar e os seus defeitos, e as qualidades médias atribuídas ao povo português e os defeitos, são o contrário. Eles são o contrário. Salazar é o contrário. É frio, não tem, é muito racional, não tem praticamente medo, nunca. É uma coisa muito interessante, não tendo sido combatente, nem se saiba andado à pancada na universidade, essas coisas todas, mas não tem medo. Pelo que constava era até muito certinho, não é? Era um homem exatamente muito, muito discreto, muito certo, muito intelectual, sempre muito racional. É ver quais são as duas grandes fontes ideológicas de Salazar e depois, de certo modo, do regime também. É o chamado catolicismo social e é o morraço. Salazar é muito morraziano. Na questão do nacionalismo, na questão da racionalização das coisas. Vê-se mesmo ao longo dos discursos, é uma prosa sempre muito racional e de certo modo curta, porque os discursos do Salazar está no poder entre o Ministério das Finanças e está há quase 40 anos, a partir de 28, não é? Até 68, portanto está praticamente 40 anos e, portanto, discursa durante. E os discursos cabem em 20 centímetros de uma biblioteca, são 6 volumes, não é? Do tempo todo que esteve no poder? Sim, a gente vai ver. Ele tem depois muitos escritos anteriores, tem tese de doutoramento, tem muitos escritos anteriores. Mas a gente vai ver, por exemplo, Lenin ou Mussolini. Lenin, por exemplo, viveu relativamente, e Mussolini, qualquer um deles viveram menos tempo que Salazar. E Lenin esteve, por exemplo, relativamente pouco tempo no poder, mas pensei que ele tinha muitos tem obras completas gigantescas. O Mussolini tem aí 40 volumes, a Opera Omnia e horas de discurso. O Lenin, sim, e discursos longuíssimos e muita coisa, muito artigo. Salazar é muito mais sóbrio nisso e não tem, quer dizer, qualquer um deles, o Lenin ou o Mussolini, são muito emocionais nos seus discursos, têm sempre esse maniqueísmo do bom e do mau. Mas Salazar não tem nada disso, quer dizer, tem aquelas técnicas, até aquelas técnicas morrazianas, por exemplo. Morraz tinha uma regra que era: nunca se diz o nome de um inimigo político, a não ser que seja alguém que já desapareceu e que é muito e que é mais importante que nós. Salazar segue isso. Salazar, por exemplo, eu, se não estou em erro, o único inimigo político que ele refere pelo nome é Afonso Costa, e é num discurso que ele faz nos 40 anos da Revolução Nacional, em 66, e diz que a pessoa que antes dele tinha equilibrado o orçamento tinha sido o Dr. Afonso Costa, em 1913 ou 1914. Quer dizer, de resto nunca tem um nome. Tenha esse cuidado. É muito interessante isso. É muito interessante. Mas é uma coisa morraziana. É uma coisa muito morraziana. Quer dizer, é aquela... São técnicas também, quer dizer, são técnicas. O pai disto tudo é o Maquiavel, não é? Sim. É o grande mestre, digamos, da política. Além disso, é o primeiro a fazer um esforço
claríssimo, e até às vezes para algumas pessoas escandaloso, de separação da ética e da política, não é? Ou melhor, trazer uma espécie de ética própria para a política. Uma ética de razão de Estado, tudo isso, embora ele nunca fala em razão de Estado. Mas lá está esse tipo de... E é engraçado porque o Salazar acabou por pairar sobre a política portuguesa de uma forma muito curiosa, porque a esquerda esteve sempre obcecada em fazer tudo ao contrário do que o Salazar fazia. É uma regra, se for ver, o que é um bocado absurdo, como havia também pessoas da direita que faziam tudo ao contrário do que os comunistas faziam. Eu às vezes dizia, os comunistas, por exemplo, também gostam dos filhos deles e gostam das mães e tudo isso, quer dizer, há um lado comum da natureza humana, mas há umas pessoas, não, comunistas fazem aquilo, gostam daquilo, eu não posso gostar. Há um lado conservador do lado dos comunistas, não é? Em Portugal há, estes comunistas hoje muitas vezes são conservadores até pela própria natureza dos grupos sociais de onde vêm, não é? Porque a gente vê, por exemplo, os comunistas nestas questões tipo eutanásia são firmes, mais firmes que alguns liberais, não é? Ou que os liberais são firmes nisso. Por exemplo, as câmaras comunistas agora também é capaz de começar a haver menos, mas lá está, por exemplo, nestas questões das touradas eram realistas também. Sim, sim. Sabem perfeitamente que em determinadas zonas do país, no Ribatejo e no Alentejo, quer dizer, a tourada faz parte digamos, da identidade das terras, não é? E das pessoas, portanto, também não se atrevem a ir. Isso também é um problema muito interessante, porque é aquela questão, quando se discute a questão do comunismo e o horror que foi o comunismo comunismo na União Soviética, Stalin e tudo isso, há quem diga que se o comunismo tivesse aparecido, em vez de ser na Rússia, tivesse aparecido, por exemplo, na Grã-Bretanha, tivesse triunfado, não era aparecido, ele apareceu, mas tivesse triunfado na Grã-Bretanha ou na França, que seria diferente. Isso, por acaso, é uma proposição interessante, mas não temos a experiência que temos de facto. Aliás, é muito curioso, porque a tradição russa é muito interessante. Os grandes escritores russos, vamos lá ver, por exemplo, Dostoiévski, de certo modo, em alguns dos seus livros, faz uma espécie são uma espécie de distopias, embora passados sempre na época em questão, mas algumas personagens de Dostoiévski, por exemplo, dos chamados demónios, não é? São personalidades ligadas exatamente depois àquelas personalidades totalitárias que aparecem na Rússia do século XX, na Revolução, no Stalin, etc. Tolstói é diferente. Mas lá está, Tolstói, por exemplo, é um homem que vem da aristocracia, não é? E tem ao mesmo tempo uma espécie de complexo de culpa da sua condição nobre, da sua condição aristocrática. Portanto, ele, de certo modo, tem um lado, uma ética cristã de Sermão da Montanha, que é uma ética, digamos, muito igualitária, de certo modo muito revolucionária. Isso é um ponto, aliás, muito interessante, e penso que para as pessoas da direita conservadora, sobretudo, é muito importante, porque normalmente há aí uma raiz católica forte. E essa questão do Sermão da Montanha, eu acho que uma das grandes forças que o comunismo teve é que aqueles valores de igualdade, de fraternidade, etc., que a Revolução Francesa já tinha enunciado, mas no comunismo tem o aspecto depois da igualdade, digamos, económica, não é? De uma certa fraternidade, da cooperação e tudo isso, são os valores, de certo modo, do Sermão da Montanha. Não é de certo modo, são os valores do Sermão da Montanha, quando Cristo diz, fazei isto. E é muito interessante que nos cristãos primitivos há uma grande discussão sobre o Sermão da Montanha, e nos padres da Igreja, nos doutores da Igreja. E Santo Agostinho vem depois arbitrar essa discussão e diz uma coisa muito interessante,
ele diz: o Sermão da Montanha é só para a elite dos cristãos, é só para aqueles que são os melhores entre os melhores, os que são capazes de renunciar, enfim, ao luxo, à riqueza, à inveja, à família, de certo modo. Quer dizer, é só... E isto é um ponto muito interessante, porque eu acho que na luta contra e isso é muito interessante, porque a esquerda conseguiu fazer esquecer esse passado. Essas ideias já foram postas em prática. Quer dizer, as ideias, sei lá, que em Portugal aparece, por exemplo, com o Bloco de Esquerda, tudo isso, o trotskismo, muitos deles vêm daí, já foram postas em prática e talvez por causa da natureza humana, quer dizer, porque lá está a natureza humana, talvez seja um ponto mais importante, digamos, do ponto de vista do tal pessimismo antropológico, ou da direita, ou do conservadorismo, é que a natureza humana não muda. A natureza humana é igual, quer dizer, não muda. Quer dizer, a gente vai ler as narrativas do Homero, Odisseia, vai ler os grandes poemas medievais, vai ler depois toda a literatura europeia, e de facto a natureza humana não muda, e a gente vê uma coisa muito curiosa: suspendem-se, basta uma suspensão e já vimos algumas, basta uma suspensão das condições normais de vida. A gente viu, sei lá, lembra-me aqui há uns anos, quando houve um grande problema destes em New Orleans, houve um problema qualquer de umas cheias, uma coisa qualquer que ficou, e as pessoas que estavam fraterníssimas na véspera, no dia seguinte estavam, se for possível, a dar um tiro no vizinho, com medo que ele fosse roubar. Quer dizer, o Ernst Jünger tem uma coisa muito interessante sobre isso, que é a literatura de naufrágios, porque o naufrágio é uma situação que conduz, ou melhor, que põe rapidamente homens e mulheres, pessoas que estão num ambiente muitas vezes até super disciplinado, que é um navio, um cruzeiro, uma coisa desse género, e de repente podem estar numa jangada a sortear quem é que vai ser morto no dia seguinte para ser devorado pelos outros, não é? Portanto, esse aspecto da condição humana eu acho que é um ponto muito interessante e importante nestas divisões da direita e da esquerda. A esquerda normalmente acha que é possível, através das leis, através da construção de uma sociedade diferente, ideal, onde se abolisse a propriedade, etc., mudar a natureza humana. Aliás, é esse o grande ponto de divergência entre a direita e a esquerda. O ponto de partida é a questão do pessimismo ou do otimismo antropológico. Quer dizer, o Rousseau diz claramente: a desgraça veio no dia que um homem o bom selvagem. Pois, mas houve um dia um tipo que não era o bom selvagem, era o mau selvagem, disse: isto é meu e vocês não entram aqui. Pronto. Ele diz que começou aí. Ou seja, a ideia do Rousseau, e que Marx de certo modo toma, é: o homem seria ou é naturalmente bom, mas as instituições, a propriedade, a religião, a hierarquia, o poder, o Estado, etc., corrompem e tornam. É que nós também só temos noção da nossa pessoa e das nossas capacidades em comparação com as outras e dentro dessas instituições, não é? Pois, e a gente também pode dizer que como é que era um mundo, quer dizer, lá está, Hobbes achava que o mundo pré-político, não é? Que era a luta omnes erga omnes, a luta de todos contra todos, não é? Portanto, o estado de natureza, para Hobbes, era um estado mau, negativo, não é? Portanto, mas lá está, por exemplo, o que é que se passa? Estes grandes teóricos do iluminismo viveram numa sociedade altamente estável, que era a França do século XVIII, que é uma sociedade estável. Até a Revolução é uma sociedade relativamente estável, quer dizer, desde a morte de Luís XIV, e durante Luís XIV também foi, desde a morte de Luís XIV, 1714 ou 15, até à Revolução em 89, a França é uma sociedade muito estável, onde os iluministas, digamos, Voltaire, Diderot, etc., o que é que seriam um bocadinho? Era uma espécie de classe média alta, de intelectuais, que eram, aliás, bastante bem recebidos
pelas princesas, pelas grandes... Sorel, Jorge Sorel, que é mais conhecido pelas reflexões sobre a violência, mas tem um livro, para mim, bastante mais interessante e importante que as reflexões sobre a violência, que se chama Les Illusions du Progrès, as ilusões do progresso, onde ele mostra como todas aquelas grandes senhoras, aquelas grandes damas francesas da aristocracia, tinham os seus salões onde recebiam exatamente todos estes pensadores progressistas da época, em nome das ideias que eles ali difundiam. Os filhos e os netos delas cortaram-lhes o pescoço a quase todos, não é? Na Revolução. Portanto, também há uma certa... Aí também é um ponto importante, quer dizer, quem vive em sociedades muito estáveis, os pensadores de sociedades relativamente estáveis, tradicionalmente são pensadores, digamos, revolucionários, progressistas. Hobbes, por exemplo, Hobbes e o Maquiavel, que viveram em sociedades muito inseguras, são pensadores, de certo modo, conservadores, reacionários, pessimistas, porque acham porque uns assistiram de facto a uma grande estabilidade, muitas vezes com grandes injustiças, não é? Com grandes diferenças sociais, os outros assistiram exatamente a sociedades caóticas, onde, portanto, é a preocupação do poder. Mas isso faz parte da regra de jogo, é como os ciclos políticos, não é? Como os ciclos políticos. Eu gostava de lhe colocar a questão e que eu acho que também faz parte, ainda para mais na circunstância que estamos em Portugal. Vemos uma viragem à direita, acho que como nunca antes se passou. Não. Vemos a possibilidade de um crescimento acentuado no Parlamento Europeu da direita, também. Que está projetado, e portanto eu gostava de lhe perguntar se neste momento, ou contrariamente ao que já viu no passado, se vê a possibilidade de este crescimento estar ancorado em movimentos culturais, não só em Portugal, mas noutros sítios, até porque, como já referi, é que fundou e, portanto estará especialmente habilitado para responder à pergunta. Eu outro dia estava a dizer, a graça seria uma presunção gramsciana grande, a gente dizer, olha, nós eu e o Rui Ramos e o Carlos Maia Babone e outras pessoas, criamos a Crítica 21 em setembro de 2022 e houve as eleições de 10 de março e se deveu, não se deve propriamente a isso, enfim, nós temos a noção, embora devo dizer, mas a sustentabilidade dessa vitória, para os níveis, digamos, eu conheço isso relativamente bem, por boas e más razões. Nós estamos, por exemplo, com a revista, nós estamos perto dos 1000 assinantes, o que numa revista que até agora foi praticamente agora já temos uma distribuição regular, mas até agora nem sequer tínhamos isso, portanto foi uma revista muito feita boca a boca, foram pessoas que leram e falaram outras, e é muito bom, portanto eu vejo que há uma curiosidade, até porque é um pensamento alternativo. E depois há aí outra coisa, a esquerda de facto lançou esta ideia, que agora até se está a ver muito outra vez nos comentadores, que a direita são básicos, são pessoas que têm interesses ocultos na manutenção de sistemas, que também, enfim, hoje é difícil encontrar isso e fazer a prova disso. E pior ainda, eu queria acrescentar, porque li num artigo seu que as pessoas que votavam ao centro e à esquerda eram pessoas esclarecidas e informadas, pessoas que votavam à direita, são desesperadas, não é? Ou são desesperados, estão furiosos com a situação, portanto são os antigos, os despojados, não é? Os deplorables da Hillary Clinton, ou são os ou são os danados da terra do Frantz Fanon, não é? Portanto, ou são os deploráveis da Clinton, que são tontos, quer dizer, acreditam na demagogia dos tribunos da direita, ou então são, como também uma alta personalidade aqui do nosso regime dizia, que são aos verdadeiros, os autênticos da extrema-direita, ou neofascistas, ou o que se quiser chamar, e que esses têm uma característica, quer dizer, são cumulativamente descritos como nacionalistas, que há muitos, olha, eu próprio sou nacionalista,
mas depois têm que ser ao mesmo tempo homófobos, machistas, pessoas sem maneiras, pessoas intolerantes, quer dizer, são essas coisas todas. Isso aí é que já é um bocado vicioso e falso, claramente falso, quer dizer, há pessoas dessas, o que é curioso é que há pessoas assim, quer na direita, quer na esquerda, quer dizer, há pessoas intolerantes, há pessoas estúpidas, há pessoas básicas, isso aí não quer dizer, o tentar fazer uma análise como está a ser feita, de exatamente maniqueísta, quer dizer, não, os nossos são esclarecidos, são pessoas que votam racionalmente, esclarecidamente, pensando no bem comum, etc. Os outros são básicos, ou são estúpidos, ou são maus caráteres, são pessoas que agridem os outros, que são intolerantes. Quer dizer, eu não sei quanto tempo uma sociedade que, apesar de tudo, apesar da propaganda, apesar de tudo, começa a ter, e isso é que é preciso dar-lhe alternativa, também vai aguentar esse tipo de propaganda, porque isso é propaganda pura, quer dizer, passam-nos, quer dizer, há umas pessoas que se sentam à volta de umas mesas com um ar doutoral, como se tivessem grande experiência do mundo e grande leitura, e depois dizem banalidades da 15ª casa, e por outro lado fazem, digamos, este processo de intenção e de classificação. Quer dizer, que qualquer pessoa com um mínimo de experiência de mundo vê que não é verdade, quer dizer, vê que... Não, e fazem notar o crescimento do nazismo, do fascismo. Sim, vão buscar coisas que coisas que passaram. Que não cabem na cabeça de ninguém. Passaram, não há dúvida que existiram. Claro existiram. Não há dúvida que há pessoas, em alguns destes movimentos, que são assim, que pensam assim, como eles também têm, por amor de Deus, eles também têm trotskistas e maoístas, isso tudo. Pessoas, quer dizer, e até com uma coisa que é muito curiosa, alguns nazis, que há poucos, mas ainda aparecem alguns, são normalmente negacionistas, ou seja, negam que o nazismo tenha feito essas maldades que fez, quer dizer, nunca vi nenhum dizer fizemos isto e ainda devíamos ter feito mais, nunca vi, só alguns nunca os vi dizer isso, ao passo que na esquerda e nessa extrema esquerda que eles dizem também que não existe, os maoístas muitas vezes têm exatamente, e têm escritos sobre isso, que dizem, não, isso fez muito bem e ainda devia ter feito mais porque... Não há o sentimento de culpa, não é? Porque o fim... Não há. É muito curioso. É que nós vemos isso à direita. Não há. Na direita o pai tirano da direita está claramente identificado e as pessoas denotam, ou atribuem culpa, não é? Não, é isso que se forma o sujeito moral, em teoria, pelo menos, não é? Tem, na direita, apesar de tudo, quer dizer, não há... Aparecem de vez em quando estes movimentos, skinheads e não sei o quê, mas as pessoas têm aí o cuidado, tiveram sempre o cuidado de separar então, e depois as direitas têm cada uma a sua tradição, quer dizer, a direita portuguesa nem pode ser, e nunca deixamos que fosse, racista, porque seria de facto negar uma parte até da nossa história e até dos nossos valores, quer dizer... Sim, claro. Melhor ou pior, era assim, quer dizer, claro que sim, claro. Já nem estou a dizer que fosse uma coisa extraordinária, mas faz parte, fazia parte dessa passagem. Claro que eu não vou dizer que não havia racismo nos antigos territórios, claro que também havia, mas não era a doutrina oficial e estava-se nos últimos anos a combater, e isso vê-se muito claramente. Vê-se muito claramente em Angola, por exemplo, que aliás que era nesse aspecto era diferente e mais evoluída que Moçambique. Quer dizer, vê-se que não havia, quer dizer, não, estavam a ser eliminadas essas coisas, quer dizer, e portanto nós, quer dizer, eu não posso nunca, pela minha formação, aliás, pela minha formação até religiosa, católica, cristã, eu não posso aderir a uma doutrina que condene pessoas por aquilo com que eles nasceram, porque nasceram pretos, ou porque nasceram amarelos, ou porque nasceram, ou porque pertencem a uma determinada comunidade. Quer dizer, há aqui um ponto que é muito importante. Até nas guerras religiosas dava-se a oportunidade ao infiel de se converter. Quer dizer, agora,
um branco não pode passar a preto, um preto não pode passar a branco, um judeu não pode deixar de ser judeu. Portanto, quer dizer, qualquer linha de comportamento político que seja excluir, condenar, perseguir essas pessoas, a mim, pelo menos, não me interessa. Quer dizer, não sou contra. Quer dizer, não me interessa, sou contra. Não, e o que se vê nas direitas e que é transversal, mais ou menos transversal desta nova direita, por assim, não o partido, mas o movimento desta nova direita, o que se vê é a defesa da história, e em Portugal a defesa da história significa objetivamente também, a junção dessa parte toda da história, que foi importante, e que, aliás, neste período que eu estava a dizer, do final do próprio regime anterior, era no fundo o que separava, de certo modo, o que separou a direita da esquerda. Quer dizer, eram as pessoas que defendiam um determinado conceito de país, que acabou, que se perdeu, foi vencido em 75, mas que de qualquer maneira as pessoas estiveram lá e sabem isso. E com um fenómeno que eu próprio, pessoalmente, tenho uma larga experiência disso. Eu hoje sou amigo de muitos desses que foram os líderes dos movimentos que lutaram contra nós, porque eles eram nacionalistas, e eu também sou, portanto, e eles percebem também perfeitamente, essas pessoas percebem perfeitamente que um nacionalista português, de certo modo, não lhes quisesse dar a eles, agora ganharam, pronto, está feito, ganharam, podem não ter ganho nas batalhas no terreno, mas ganharam, porque provocaram, de certo modo, e direto ou indiretamente, acabaram por conseguir o que queriam. Portanto, eu respeito-os hoje, e eles também me respeitam. Claro, sim, é quer dizer que isso também é curioso, porque há a ideia, não, as guerras nascem por causa de... Atenção, a gente, por exemplo, está a haver um conflito, que é o conflito da Rússia com a Ucrânia, que é de facto dois nacionalismos que se chocam. O Putin estava convencido que não havia nacionalismo na Ucrânia, e pronto, e os ucranianos resistiram. Naturalmente, o que é aquilo, é aquela separação. Eu, aliás, enfim, sempre disse, quando a Guerra Fria acabou, a Finlândia foi neutra durante a Guerra Fria. E muito bem, que foi a sorte deles. Também não podiam ser de outra maneira, estavam ali mesmo à porta da Rússia e não tinham outra maneira. E, portanto, foram neutros toda a Guerra Fria, e isso... A Ucrânia também devia ter-se declarado neutra a partir do fim da Guerra Fria, porque exatamente é um país que tem, pela sua história, tem uma parte oriental que de facto esteve sempre muito ligada à Rússia, e a Rússia é uma parte ocidental que esteve mais ligada aos Austro-Húngaros, ao Império Austro-Húngaro, etc. Portanto, há ali uma certa ambiguidade, digamos, de pertenças ou de ligações, e portanto a sorte para o mundo e sobretudo para os ucranianos tinha sido de facto, mas não foi esse o destino. E aí, por exemplo, de facto é um choque de nacionalismos, como Israel com a Palestina, com os palestinianos, também é um choque de nacionalismos. Agora, não podemos também negar que, de facto, hoje em dia, todo o mundo, as grandes potências por umas razões, as pequenas por outras, as médias por outras, de facto, as identidades nacionais e a questão da independência nacional é uma questão-chave. Quer dizer, é uma questão-chave. Aliás, o mundo tornou-se multipolar. Eu penso que já passamos a fase do interregno. Penso que passamos de uma fase de bipolarização, foi a Guerra Fria, em que mais ou menos uma parte estava com um lado, outra parte estava com o outro, depois havia uma terceira linha, uns neutralistas que ora jogavam uns com outros, consoante lhes convinha. Depois passamos para uma tentativa, de facto, dos Estados Unidos, depois do fim da União Soviética, de imporem a sua ordem liberal internacional, que eu penso que já acabou. Isso já acabou. E hoje temos um mundo com potências várias, emergentes, quer dizer, os Estados Unidos, com certeza que ainda são a primeira, mas a China, a Índia, talvez este núcleo sejam essas três primeiras que têm. Depois, na Europa, claro, uma Alemanha é uma potência importante, o Reino Unido é importante, mas depois temos potências
já de outras áreas, como por exemplo a Turquia, que têm políticas de interesse nacional completamente independentes e que jogam com as grandes potências, ora com uma, ora com outra, e têm Israel também, a Turquia, os sauditas, quer dizer, todos. Ou seja, nós estamos nas Américas, o Brasil e a Argentina, nós estamos num tempo em que as identidades nacionais e as independências nacionais são importantes, quer dizer, são definidoras, quer dizer, o mundo recuou muito daqueles entusiasmos unitários e federalistas que surgiram ali no fim da Guerra Fria. Houve uma certa tentação desse tipo, mas eu acho que já acabou. Eu acho que para terminar, que depois tenho duas perguntas que são de tom mais pessoal para lhe fazer, mas gostava de lhe perguntar isto no seguimento da conversa. Se acha que essa questão do interesse ou da necessidade ou da importância da necessidade da identidade nacional se podem indicar ou podem significar o fim da União Europeia? Não, aliás, é muito interessante. Ou pelo menos a sua reformulação. Uma reformulação. Eu acho que vai nesse sentido. Aliás, os partidos que antes se consideravam eurocéticos e que tinham na sua identidade e na sua genealogia muito essa carga, agora passaram a dizer: nós somos por uma Europa, mas por uma Europa de nações, que é um bocadinho nesse ponto que estamos. Ou seja, uma Europa também um bocadinho à medida, ou seja, eu diria na parte financeira e na parte económica, sim senhor, entendimentos, espaços comuns, etc., mas fronteiras. E nunca, sobretudo, deixar que a legislação federal, comunitária, seja prioritária à legislação em pontos decisivos, prevaleça sobre a legislação nacional. E tomada muitas vezes decisões de poder de pessoas que nem sequer são eleitas, não é? Portanto, não, exatamente, é curioso. Exatamente. Não, mas é que a gente hoje em dia tem, do ponto de vista, isso também foi uma coisa que na direita se deu uma certa mudança até de filosofia e também um bocadinho por interesse, com certeza. É que de facto, dada aquilo que a gente vê, uma certa crise ou decadência das élites várias, das élites económicas, intelectuais, políticas, sem dúvida, mas até mesmo das élites sociais. Hoje a direita, curiosamente, voltou a ser muito democrática, no sentido de partir do princípio a comunidade dos cidadãos votantes mais ou menos esclarecidos, apesar de tudo, é melhor que os governos tecnocráticos. E isso hoje está muito. E é esse fenómeno que nós estamos a assistir, não é? É esse fenómeno, quer dizer. E a esquerda fica muito, sobretudo as esquerdas, como em Portugal e na Espanha, que por causa da duração tardia de governos autoritários, acharam muito e habituaram-se muito a falar em nome do povo. Agora estão exatamente a passar por esse trauma de ver que o povo, afinal, não está com elas. Ou não está tão com elas como elas gostariam. Sim, e tem-se visto na União Europeia toda. Sim, sim. Agradeço-lhe a oportunidade que me deu. Queria só fazer-lhe duas perguntas que são mais de tom pessoal, que costumo fazer aos convidados todos e que geralmente geram sempre respostas muito giras. Gostava de lhe perguntar como é que se vê daqui a 5, 10 anos e como é que quer ser lembrado. Como vejo, não sei. Eu agora por acaso estive a reler, aliás, mas de qualquer maneira já não me lembrava de nada. Estive a ler um livro do Tolstói, A Morte de Ivan Ilitch. Eu não sei, que eu estou com 78 anos, portanto, daqui a 10 anos, se cá estiver, estou muito contente. Aliás, tenho aquela resposta daquele ator inglês, Michael Caine, que lhe perguntaram como é que ele estava a envelhecer. Ele disse: bem, considerando a alternativa, estou muito feliz. Portanto, eu considerando a alternativa, como é que me vejo? Olha, fazer as coisas que eu faço agora. Escrevo livros. Escrevi agora um romance. Agora está aqui. Voltei a escrever. É este aqui, não é? Escrevi ficção da minha. Enfim, tive uma vida agora relativamente. E aqui está o primeiro romance.
quinta edição ou sexta? É sexta, mas Esta embora é sexta. aqui, como é a primeira da Dom Quixote, aparece como. Mas enfim, escrevo, gosto de escrever, enfim, tenho uma família de que gosto muito também, com três filhos e 9 netos, e portanto vejo-me a fazer um bocadinho as coisas que estou a fazer agora. Acho que tenho, também como toda a gente, o tempo também nos torna talvez mais tolerantes, para bem e para mal, mais tolerantes, quer dizer, nesse aspecto não tenho grandes, praticamente não tenho, quer dizer, nunca fiz dos meus inimigos políticos, ou dos meus inimigos políticos e inimigos pessoais, tenho essa regra, exatamente por isso, porque conheço muita gente que não pensa nada como eu e que são pessoas excelentes, e vice-versa, também conheço alguns que pensam como eu, que não são assim tão bons. Sim, claro. Portanto, enfim, nesse aspecto estou. E qual era a outra? E como é que gostava de ser lembrado? Não sei. Como é que eu gostava? Se é que quer ser, eu já tive pessoas a responderem-me que é indiferente, por exemplo. Não, eu gostava, quer dizer, gosto de ser, quer dizer, não tenho uma grande preocupação de imortalidade, acho que procurei sempre, enfim, defender as minhas ideias, e gostava que fosse exatamente nesse aspecto, enfim, se fosse lembrado por alguma coisa, fosse por isso, mas também filo sempre exatamente também com uma certa, com uma dose também de, enfim, talvez de tolerância para as pessoas que não pensam como eu. A gente, a partir de uma altura na vida, põe-se um bocado, quer dizer, é questão de, Hannah Arendt fala muito nisso, que é a questão de sermos capazes de nos pôr na pele de outros, que não é necessariamente passarmos a pensar como eles, mas é sobretudo ver, esta pessoa pensa assim, tem estas ideias, tem estas reações, e isto está de acordo com a vida dele, quer dizer, está. Eu acho que, sobretudo, enfim, há aqui também uma preocupação de procurarmos ser cristãos no sentido exatamente de um cristianismo que lá está, que é um cristianismo, muitas vezes é o tal cristianismo dos escritores, que é muito interessante, que não é dos filósofos, mas é o cristianismo porque aí e é a grande vantagem da ficção. A gente na ficção, eu agora tenho falado muito nisto porque fiquei muito, muito impressionado com essa fase deste homem que ganhou o Prémio Nobel da Literatura, o turco Pamuk. Pamuk, num dos últimos livros dele, talvez o último foi aqui editado, ele no prefácio diz uma coisa muito interessante sobre a ficção. A gente na ficção pode contar as histórias passadas connosco como passadas com outros, e pode contar as histórias passadas com outros como passadas connosco, e isso também nos dá uma certa consciência de nós e também dos outros. E eu acho que, de facto, os grandes escritores são talvez os grandes moralistas, porque não fazem um discurso, digamos, a ética é uma coisa implícita, a gente vê. E que só assim é que é compreendida. E assim é que é compreendida, exatamente. Quer dizer, todos nós, quando lemos, sei lá, todos nós, quando fomos novos, gostamos daquela. É emocionante a chegada, por exemplo, do D'Artagnan a Paris, não é? É uma coisa. Aliás, isso vê-se a repetição permanente dos ainda agora saiu mais uma vez uma nova versão dos D'Artagnan. Mas já não sei quantas há em cinema, por exemplo, porque o cinema permite essas recriações. A gente depois vê a tragédia, por exemplo, da Ana Karenina. Também já houve imensas versões, quer dizer, portanto, o passar por estas... A literatura dá-nos isso, quer dizer, eu leio muito, leio muito romance e procuro ver muitos filmes, até acho hoje em dia também, infelizmente sou uma pessoa só nesse aspecto, quer dizer, a minha mulher morreu já vai para 13 anos, e como era uma pessoa com que eu estava muito tempo, a Zezinha, eu estava muito tempo com ela, o facto, às vezes as pessoas perguntam, mas como é que tens tanto tempo para escrever? Tenho, acabei por ter um surplus de tempo, infelizmente, mas que é isso, e gosto sobretudo de ter, enfim, espero que
tenha, com certeza que tenho os meus preconceitos e hei de morrer com eles, com alguns, mas acho que tenho uma cabeça livre e que transmitir isso e transmitir esse espírito crítico é bom. Foi uma coisa que eu fiz sempre com os meus alunos, dizia-lhes sempre, e talvez pudéssemos acabar aqui, dizia-lhes sempre uma coisa: eu não me interessa nada o que é que vocês vão pôr dentro das vossas cabeças, mas gostava que tivessem umas cabeças críticas, quer dizer, que estivessem permanentemente a rever aquilo que não é depois não serem capazes de se empenhar para as vossas ideias e irem até ao fim. É ter sempre a noção que, apesar de tudo, há outras pessoas que podem ser igualmente certas, igualmente dignas, igualmente convencidas e que são vossos inimigos. Pensar nisso. Isso melhora um bocadinho. Acho que melhora as coisas. Agradeço-lhe imenso o tempo que esteve aqui comigo. Quero-lhe agradecer não só a oportunidade de entrevista, mas também o seu trabalho, e que tenho a certeza absoluta. Eu é que lhe agradeço. Que a crítica lhe agradeço porque, pronto, é uma forma também de divulgar junto de um público que acho que a gente, com certeza, a gente mais nova, e de chegar a eles também, que para nós, quer dizer, no fundo, a gente gosta sempre um bocadinho de fazer algum apostolado ou propaganda, ou como se quiser chamar. Não, e faz-nos falta, muitas vezes a minha geração tem essa dificuldade em assumir, mas precisamos do vosso apoio. Mas nós temos os livros, quer dizer, é uma das coisas... É como o doutor já, antes desculpe interrompê-lo, mas era como estava a dizer, de nada interessa nós irmos à luta pelas ideias se nem sequer temos âncoras muito firmes sobre o que são, não é? Exatamente. Eu, por exemplo, eu tive a preocupação, lá está, eu fiz uma história da Primeira República, fiz uma biografia de Salazar, fiz uma história sobre os últimos anos do regime, que é o Portugal dos anos de fim, do regime anterior. Fiz a história das coisas da África, nos Jogos Africanos. Quer dizer, vamos lá ver, acho que nesse aspecto o Rui Ramos também tem muita coisa de história e até de outro período, mas acho que nesse aspecto temos alternativa, quer dizer, a visão antifascista da história, a visão mais progressista ou esquerdista, as pessoas que o José Luís Andrade também tem os volumes dele sobre o que cobrem desde o fim, praticamente desde os finais do século XIX até aos anos do regime aqui, portanto, quer dizer, há muita gente com obra publicada e pronto, e graças a estes instrumentos de divulgação que vocês têm, as pessoas ficam a conhecer que isso existe, portanto é uma questão depois de procurarem, quer dizer, a gente, embora não, lá está, a crítica oficial e do sistema não fala destes livros, normalmente não fala, mas vocês podem ir buscá-los, quer dizer, porque eles existem, então nesse aspecto eles ainda não nos fizeram aquelas coisas que fazem do cancelamento, ainda não há, eu pelo menos vejo online, se quiser ver os livros que escrevia, está lá tudo registado, os meus, os do Ramos, os do Andrade, enfim, estamos lá todos. Não, eu vou deixar, já agora fica para o meu público, vou deixar os links dos sítios onde escreve e depois diz-me quais é que são e eu deixo senhor. todos. Deixo os links da crítica para quem quiser. Se quiser pôr os livros aderir. também. Os livros também estão sim, online, claro também está tudo indicado. Vou deixar são os links todos para as pessoas que estejam interessadas e até para serem assinantes da crítica, vale a pena, tem livros muito interessantes e de autores que não são comentados e deveriam ser. São não um bocadinho reaças alguns, mas pronto. também faz parte. Não, mas quer dizer, às vezes eu também não sou assim propriamente aqui o mais radical ou mais extremista, também não sou. Já me dou esse luxo. Há que haver espaço também para ler sobre eles, exatamente. Já me dou esse luxo. Muito obrigado também, muito obrigado. Vão ter os links todos na descrição, por agora é tudo e obrigado por estarem desse lado.